fechar os olhos, se harmonizar. Vamos fazer a peça inicial. Que o nosso Senhor nos ampare, nos auxilie. Que a equipe espiritual dessa casa esteja conosco na palestra, nos trabalhos. Que o Mestre Jesus nos ampare. Que nós conseguimos entender e botar em prática um pouco do que o nosso irmão passar para nós. E assim seja. Boa noite a todos. Hoje o nosso tema é lutando contra a morte. É claro que ela não vai ser no devido sentido da palavra, mas é uma lição que nos vai mostrar e vai nos direcionar dentro daquilo que realmente a gente precisa adquirir para ter a continuidade depois que a gente partir dessa condição terrena. Então vou ler um trechinho aqui para nós começar a buscar um pouco do que o tema quer nos mostrar hoje. Quando eu morrer, minhas memórias vão se perder, mas não quero que se percam. Tenho de dá-las para alguém que tome conta delas. Aí me vem a aflição por escrever. Quando escrevo, estou lutando contra a morte. Das coisas que o meu amor ajuntou e que vão se perder quando eu morrer. Então, a maior preocupação do autor Rubem Alves, o que ele nos quer mostrar nessa circunstância e nesse ensinamento, de que realmente chegará o término da nossa encarnação e as nossas coisas, o nosso corpo, tudo se dilui na própria terra onde nós estamos. Isso a gente já sabe há muito tempo. Mas a preocupação dele não ter de perder é aquilo que ele fez de bom. Então, quando a gente não constrói situações favoráveis, coisas que ajudem as pessoas no sentido geral e nos ajudam naturalmente, porque somos os praticantes dessas iniciativas, a preocupação dele é que não se perca as coisas boas daquilo que a gente esteja fazendo. Que alguém siga o exemplo, por exemplo. Hoje a gente se passa muito e a gente recebeu uma herança de nossos pais que nos instruíram a ser uma pessoa de bem, que busque os seus sustentos e tudo mais. Isso se tratando de vida física, material. Mas é um condicionamento que nos foi dado. Então nós hoje temos uma responsabilidade bem maior, porque hoje nós sabemos que nós não viemos aqui somente para nos constituirmos família, ter um trabalho, ter uma situação melhor financeira, ter uma empresa ou ter somente um trabalho digno, não importa. Mas sim aquilo que, além das nossas obrigações naturais, a gente faz pelos outros. Que a gente auxilia, que a gente é compreensivo, que a gente dá um olhar de compaixão pela necessidade que o outro está passando. Isso é que faz toda a diferença. E é isso que esse autor não queria que deixasse morrer. Vamos dizer, quando eu passo a uma exemplificação, um ensinamento que é útil na vida de vocês, que vai ser naturalmente boa para mim também, eu estou fazendo algo que vai se estender. Quando eu falei da outra vez desse mesmo tema, me veio uma exemplificação
a maior delas, que foi o próprio Cristo, que viveu muito pouco tempo, 33 anos, mas ele tinha uma missão que não se compara a nós, é claro. Nós estamos muito além na distância da evolução. É claro que nós vamos chegar lá um dia, vamos chegar e vamos ser tão quanto ele, melhor. Isso leva o tempo que for. Mas ele não passou em branco, tanto é que hoje nós estamos falando dele e seguindo ou tentando seguir os passos do Mestre. Vejam o quanto ele abrangeu em poucos anos que ele pregou, né? Da hora que, é claro que ele sabia que ia viver somente aquele tempo, não tinha muitas condições de ficar mais tempo, até pela grandeza, mas os ensinamentos vêm até hoje para nós. Quem recém está começando a seguir seus passos, e outros, de gerações outras que já viveram algum ensinamento, vem para uma retomada. Então tudo é essa situação que o autor não quer que morra. A gente ser algo fundamental na vida das pessoas, ou essencial. A gente não precisa ser alguém famoso, grandioso, fora, mas que naquela rua onde a gente habita, ou na cidade que está, no local que vai ter contato com alguém, leve algum tipo de estímulo. Porque as pessoas cabisbaixas, pessimistas pelo ambiente, seja ele político, social, seja o que for, todos falam. Então a gente, né, deve dar uma conotação melhor para que se construa uma esperança dentro das criaturas, que somos todos nós. Então, olhar o aspecto ruim é fácil. Melhorar ele dá trabalho. Mas quando tu vê um melhoramento de uma pequena ação, aquilo já te satisfaz intimamente. Então é isso que a gente veio fazer aqui. Neste último, é o último capítulo desse livro que eu estou falando para vocês. Não é a última vez que eu vou fazer, assim espero, não é? Mas é o último capítulo. Nesse último capítulo, uma voz desconhecida, talvez aquela que fala na consciência da gente, me propôs um desafio. Nada fácil. Escreva como se fosse o último capítulo da sua vida. A derradeira oportunidade de enviar sua mensagem ao mundo. Fiquei, diz o autor, com um aperto no coração por alguns dias. Fiz um inevitável balanço da vida e a vi como se fosse um livro. Um livro que escrevi não com palavras, mas com os caminhos e descaminhos. Não tem quem não percorra caminhos e descaminhos. Caminhos que nos levam ao melhoramento, a aquisições, descaminhos das ilusões que nos atraem pelas nossas tendências e que nos levam a dificuldades. Não digo dificuldades que nós não precisássemos passar, mas que nós precisávamos. Porque se temos tendências, nós precisamos corrigi-las. Então, nós sedando com essas tendências, com esses caminhos que são ruins, nos representam como um aprendizado. É que nem quando criança, quando pequeno, a gente pode dizer 5, 10 vezes, não põe a mão no fogão. A criança lá um dia vai lá e bota a mão no fogão. Somente aí que ela não vai mais colocar, porque ali queimou. E assim somos nós, criaturas
que ainda repetimos os aspectos antigos daquilo que a gente praticava, tendências, preconceitos, tudo ainda está em nós. Então a gente precisa vivenciar a situação funesta, que não é agradável, para registrar. Eu digo sempre que para mim, o que eu tenho de melhor, ou as virtudes que eu pude adquirir, que eu reconheço, foram a fé e fogo. Nem tanto nessa vida, mas no passado. O ser sofre tanto de tomar descaminhos que ele opta por caminhos melhores. E assim somos todos nós. Ninguém vai olhar para trás, fazer uma regressão e vai ver uma pessoa legal lá, humana, benevolente. Ela vai ver como somos, mas mais atrasados, mais ignorantes, arrogantes, orgulhosos, sendo que esse orgulho ainda está dentro de nós, na maior parte. Em toda, dá para se dizer assim, mas em percentuais que se alternam conforme o progresso que se alcançou. Então a gente eu digo sempre, o produto final daquilo que a gente se esforçou para ser até hoje. As nossas virtudes, o coração melhor que a gente tem hoje, a inteligência que a gente já sabe usar, foi porque a gente já palmilhou. A gente já fez, porque senão, como é que nós iríamos conseguir nesta vida as facilidades que a gente tem em certas áreas e dificuldades imensas em outras? Então a gente não precisa mais passar por aquilo que a gente já tirou as melhores notas, dá para você dizer assim. Caminhos e descaminhos que eu percorri, com as estradas por onde andei, com os atalhos que tomei, e as encruzilhadas em que pereci. Tudo muito parecido com os nossos. Eu creio que vocês vão concordar ou não. Tinha caminhos, descaminhos e encruzilhadas. Aqueles momentos que tu não sabes se tu prossegues, se tu fica ali, o que tu faz, dada a dificuldade do instante, sendo que nesses momentos são os que mais nós nos exercitamos, e se bem aproveitarmos, são os momentos que o Espírito dá saltos em evolução. E a gente quer facilidade. A gente não queria nenhuma dessas dificuldades que a vida nos propôs até agora. Notam isso? Talvez hoje a gente esteja na meia idade, ou seja na idade que for, a gente gostaria que tivesse facilidades na nossa vida. Não concordam? As coisas perfeitas, uma conta boa lá no banco, né? Até isso seria causa até de preocupação, né? Porque alguma fiscalização ia fiscalizar e nos ia tirar um tanto, e aí já começa a perturbar. Mas enfim, são coisas. Mas prosseguimos. E hoje a gente é aquilo que a gente formatou nessa vida, ou da forma que a gente absorveu esses ensinamentos, é que a gente é como criatura humana. Tem sequelas? Tem. Por conta dos nossos descaminhos, pelos nossos desmandos, já estamos tratando o nosso corpo físico. Como diz o Ronaldo, não está aqui, está lá, né, Ronaldo? Para 115 anos é a nossa conjectura, mas queimamos muito dos nossos combustíveis, usamos mal a nossa máquina orgânica, e nós estamos aí. Quando você vê uma pessoa com 80, 90 e poucos ali, mas tá, e com saúde ainda, às vezes a gente vê, mas nós muitas vezes desmandamos ou usamos mal essa indumentária, que é provisória, mas ela é fundamental para que a gente exercite e faça as tarefas que aqui viemos fazer. Com os momentos em que
fui glorioso e também os dias em que fui medíocre. Com os erros que cometi por imaturidade e os equívocos em que incorri por teimosia. Ninguém é teimoso aqui, né? Ninguém insistiu numa situação que não tinha cabimento. Como diz um vizinho meu, não tem fundamento. Ele repete muito essa palavra, mas daí fica na mente da gente, né? Não tem fundamento. E a gente teima em certas situações que não nos trazem progresso, não nos trazem melhoria, né? Teimosia. Pode a pessoa estar dando o melhor conselho para nós, mas nós somos teimosos e orgulhosos de não receber, não aceitar. Mas aí é nós que pagamos o preço, não é o outro que tenha a vontade de nos ajudar realmente. Isso eu falei outro dia para uma pessoa, que o nosso amigo que nos quer mais bem é aquele que fala todas as verdades que nós não queremos ouvir. Aquilo que realmente nós somos de verdade. Ele nos aceita, mas nos mostra. Ele não compartilha com os nossas teimosias, nossos erros, mas ele sabe aquilo que a gente precisa fazer. Esse é o amigo de verdade. O amigo que concorda com tudo fica em policiamento, né? Que a pessoa que nos quer bem, ela fala aquilo que realmente é a nossa realidade. Mas foram esses erros que me trouxeram até aqui. Embora pudesse ter acertado, mas talvez hoje eu não seria o que sou, mais tolerante e compassivo. Hoje me dou melhor com as fragilidades tão caracteristicamente humanas. Hoje dou melhor com as fragilidades tão características humanas e acredito que tenha me tornado melhor companhia para as pessoas. Fragilidades. Todos nós temos algum tipo de fragilidade. E aí vocês vão dizer, mas tem pessoa que não é frágil. Aquela que esbraveja, que xinga, é a forma dela expressar a sua própria fragilidade. Ela não tem aceitação, ela é rude, isso e aquilo. Aquilo é a fragilidade interna que ela faz ou que ela quer esconder e ela se põe agressivamente para dizer que ela é forte. Porque o verdadeiro forte é aquele que tem a calma, que tem a tranquilidade, que busca a melhor oportunidade e age de forma tranquila para que ele não cause mais prejuízos para ele mesmo e para os outros. E aqui no final de todo esse processo ele fala que hoje eu posso dizer que sou uma pessoa mais acessível. Porque de tantas situações, de uma vivência até hoje, com todo o entendimento que nós temos da realidade, daquilo que realmente nós viemos buscar nesse plano, a gente é mais tranquilo, embora tem coisas que nós vamos atirar para cima da cadeira, mostrando que nós estamos buscando essa tranquilidade ainda, né? Porque ainda o contexto pede que a gente viva provas, situações mais complicadas, porque é isso que faz nos exercitar e ser mais manso, mais tranquilo, tirando a agressividade, tirando a rudeza. Recordo as vezes em que me guiei pelo desejo de ser aceito pelos outros do que pela verdade de meus sentimentos.
Isso aqui é muito grave, quem viveu ou quem tentou viver dessa forma. Tentando viver para agradar os outros, não fazendo aquilo que de verdade está sentindo dentro de si. Seguindo contextos, mas não era aquilo que ele queria fazer, ou aquilo que ela queria fazer. Para ser aceito. Eu lembro que na minha época, é uma coisa básica, mas eu nunca fiz. Que quando se saía, tinha muito hábito de fumar. Não, mas eu fumo, eu fico mais... É uma maneira de disfarçar minha timidez e coisa e tal. Isso era no nosso tempo. Hoje, tem coisas muito mais perigosas que a juventude começa a fazer para ser aceita no grupo. Tantas e tantas situações. Só para a gente ter uma noção, e isso vale até como instrução para quem tem filhos jovens, para que deem essa atenção, ou aconselhem para que eles não precisem ser aceitos, eles precisem estar em tal contexto, tal, ou faça tal coisa, ou consuma tal substância. Isso é algo muito incisivo hoje, para que a gente não perca mais um, porque é um percentual muito grande dos nossos jovens se perdendo por conta dessas substâncias que não são legais e são prejudiciais para o corpo e para o espírito. O atraso é muito grande, que leva muito tempo para se recondicionar as formas perispirituais, para que haja novamente uma oportunidade de reencarne, muitas vezes doloroso. Enfim. Não foram tempos bons, porque vivia no exílio de mim mesmo. Hoje busco a integridade do que sou dentro do inevitável jogo de luz e sombra que todos nós carregamos. Há momentos radiantes, onde a gente se identifica e a gente busca a substância celestial, que é a energia boa. Outros momentos a gente se afunda em preocupações, que a gente vive à sombra dos nossos pensamentos, somatizadas à energia que existe no nosso plano. Então, luzes e sombras. É claro que vai chegar o ponto que vamos ser somente luz, ou que vamos fazer a maior parte do tempo essa luz brilhar dentro de nós. E é tão bom. Vocês concordam? Momento radiante que a gente se sente bem, não é em um local, mas é dentro de nós. Esse lugarzinho mais confortável, onde que a gente dá para sentir uma réstia de felicidade, é aqui dentro de nós. Não tem nenhum outro ambiente. Olha, nem para quem tem a condição financeira, nem para Paris, para ir. Sei lá. Eu nunca fui nessa vida, mas a gente já viveu lá, em outros tempos. Então não é um ambiente, não é um local, mas é aqui dentro. Ninguém vai nos proporcionar. Nem o cara mais inteligente, mais compreensivo vai trazer felicidade para uma mulher, e nem uma mulher vai trazer essa felicidade para nós. É aqui, é dentro de nós. Pode ser o cara mais legal que for, mas só nós podemos dar o melhor. É sendo, nos compreendendo e fazendo aquilo que realmente precisamos. Que compõe o espetáculo que é a vida de cada um. Tento viver mais perto de mim, e isso me faz mais feliz. Então vale para todos nós hoje. Quanto melhor nos habituarmos a viver dentro de nós mesmos, embora
em algum momento a gente acha, mas não está confortável aqui dentro. Vamos fazer as reformas que é necessário. Vamos tirar alguns ressentimentos dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Colocar algo de bom em cima daquilo que se construiu, mas ninguém é culpado. Nem quem foi o personagem que veio e trouxe o desfecho. Mas sim nós mesmos necessitávamos disso. Isso tira totalmente a culpa do outro e traz a responsabilidade para nós. Somos nós que atraímos tudo que acontece. Fisicamente, espiritualmente, atraímos conforme somos. Isso a gente já está cansado de saber. Que antigamente era mais fácil. A gente poderia culpar alguém, culpar uma situação, culpar o contexto social que a gente é inserido. Mas hoje não. Hoje, se eu não busquei uma posição mais elevada socialmente, foi talvez porque eu não busquei o estudo que eu precisava, a situação, se era essa a minha finalidade. Mas, em sentidos gerais, tudo somos nós. Nós projetamos. O nosso tempo já está se escasseando, vou ter que abreviar. Vamos para o final. Este livro é uma flor que plantei no jardim. Não fui eu, foi o autor. No jardim da sua vida. Ficarei muito feliz se essa flor algum dia perfumar seus caminhos, tornar seus dias mais suaves e belos. Eu estou vendo uma linda rosa ali adiante. Com a sua licença, vou vê-la agora. Mesmo não sei quanto tempo ela estará lá. E se algum dia você não me vir mais por aqui, é porque fui colher flores em algum outro jardim. E assim somos nós. Se algum dia nós não nos vermos nesse plano, é porque ou eu estarei no outro ou vocês. Mas o jardim depende muito do que nós estamos fazendo hoje. Ou o jardim ou o plano que nós vamos estar. E vai ter continuidade lá tanto quanto a gente tem aqui. A mesma atividade, só mais plena, com toda a responsabilidade. Nós podemos estar lá nos culpando por coisas que a gente não fez, ou em júbilo por aquilo que a gente conseguiu. Que assim seja. Vamos fechar os olhos, agradecer pelas palavras do nosso amigo e agradecer pelo dia de hoje, por essa casa e botar em prática a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos